Existe alguma instância do Estado israelense ou alguma pessoa, sei lá, algum político, alguma coisa assim que propõe algo parecido com o apartheid, ainda que de forma velada? Por exemplo, se eu chegar lá, cheguei em Israel, num tempo melhor para chegar em Israel, eu encontrarei propostas e grupos de pessoas que propõem, ainda que de forma velada, algum tipo de apartheid? Não só de forma velada. Israel é uma democracia. Tem todas as opiniões são expressas, todas as opiniões são divulgadas, mas é uma democracia onde propostas racistas não podem chegar até o sistema eleitoral, por exemplo. Já teve um partido formado em Israel décadas atrás que tinha propostas racistas que foi proibido de participar das eleições. Agora, existem políticos israelenses que propõem, por exemplo, que num acordo com os palestinos haja não só uma troca de territórios, mas uma troca de populações, que dizem: nós temos judeus vivendo na Cisjordânia, tem na fronteira israelense árabes que vivem na fronteira da Cisjordânia, no território israelense na fronteira da Cisjordânia. Então, se vamos fazer uma troca de territórios, podemos fazer uma troca desses territórios. Um território onde vivem judeus passa a fazer parte de Israel, um território onde vivem árabes passa a fazer parte de um Estado palestino independente. Primeiro, os cidadãos palestinos de Israel, os cidadãos árabes de Israel, têm direito de recorrer à Suprema Corte israelense e neutralizar qualquer proposta desse tipo. Por quê? Porque os árabes que vivem em Israel são os últimos que gostariam de viver num país palestino. Eles estão muito felizes e vivem muito bem, obrigado, no Estado israelense. A última coisa que eles querem é, eventualmente, ser obrigados a viver num Estado palestino. Isso aí me lembrou de uma coisa. Quando os árabes fogem de países árabes, para onde que eles vão? Ali na região, suponho que para Israel. Não, quando os árabes fogem de países árabes, eles vão para a Europa. Não vão para nenhum outro país árabe. Os sírios que fogem da Síria por causa da guerra civil, Criou um problema na União Europeia. eles não vão para o Líbano, eles não vão para Gaza, eles não vão para o Egito, eles vão para a França, para a Itália, para a Alemanha, para a Inglaterra. Eles certo? Eventualmente estão em campos de refugiados na Jordânia, que a última coisa que quer é manter sírios no seu território. A hora que eles puderem, eles mandam os sírios de volta. Então, entre os próprios países árabes, a última coisa que você vai encontrar é amor entre eles. Eles se odeiam entre eles, tanto quanto eles odeiam os judeus. Mas eles não podem se dar o luxo de tentar fazer com os judeus o que o Hamas fez no último sábado. Tá. Mas grupos como, por exemplo, o Estado Islâmico fizeram exatamente a mesma coisa. Mataram árabes na Síria, mataram árabes no Iraque, só pararam de fazer o que eles faziam porque eles foram interrompidos por uma intervenção de forças americanas, turcas e de alguns dos países árabes da região. Mas o DNA da violência está lá em todos os países. Você não vê esses barcos de refugiados chegando no Kuwait, no Catar, sei lá se tem saída para mar desses países, mas eles não vão para lá, eles vão para a Europa. Eles seriam afundados se Eles chegassem. querem a democracia, então eles vão para a Europa. Pô, mas de onde surgem então essas declarações que Israel está propondo ou está trabalhando a favor de um apartheid? Preconceito e antissemitismo. Mas não tem nada factual? Não. Tem uma situação de conflito na Cisjordânia entre uma parte da população israelense que vive na Cisjordânia e a população palestina, mas a definição de apartheid se refere à retirada de direitos de cidadãos de um determinado país. É verdade. A Cisjordânia não é Israel. A Cisjordânia, com toda a tragédia que acontece lá ao longo dos últimos, 150 anos, nunca foi um país.
Foi um território que era parte do Império Otomano, depois passou a ser parte do Império Britânico, depois foi conquistado pela Jordânia, depois foi conquistado pelos israelenses, depois passou a ser administrado pela Autoridade Palestina. Nunca foi um país. Então, falar de apartheid num território que não é um país é uma estupidez. Então, é pena que o nosso ouvinte que fez essa pergunta ou comentário não se preocupou com o termo apropriado. Apartheid tem uma definição muito específica. Então, que nem genocídio. Como genocídio. Israel não pratica apartheid, os cidadãos árabes em Israel têm todos os direitos políticos e, eventualmente, nós poderíamos comparar o que acontece entre a sociedade árabe e a sociedade judaica em Israel com o que acontece com o sudeste brasileiro em relação ao nordeste. Tem diferenças políticas, tem diferenças econômicas, tem eventualmente algum tipo de identidade diferente dessas populações, mas qualquer nordestino tem todo o direito de votar nas eleições e eleger os seus representantes, ele tem o direito de se locomover no território brasileiro, ele tem o direito de se manifestar livremente, ele tem direito ao atendimento de saúde. Se há uma situação de maior pobreza ou de desfavorecimento de populações em determinadas áreas do território, isso não significa que no Brasil existe apartheid. Eu poderia aqui te perguntar, por que existe apartheid contra os nordestinos no Brasil? Ou contra os indígenas no Brasil? Uhum. É isso que acontece? Essas perguntas sempre usam chavões. Essas perguntas sempre repetem chavões. Que Israel pratica genocídio. Se Israel quisesse, já tinha destruído todos. Tem poderio para isso. Sempre diz o apartheid. Eles nem sabem o que eles estão falando. Quer dizer, são perguntas que usam chavões repetidos e repetidos e repetidos, porque já dizia Joseph Goebbels, uma mentira repetida, 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 eventualmente vira verdade. Então faz parte desse discurso repetir Israel é um país apartheid, Israel comete apartheid, os ignorantes começam, Israel faz apartheid, Israel comete genocídio, Israel comete genocídio. São repetições, 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 né? Narrativas, como hoje em dia a moda, a palavra é narrativas, né? Narrativas diferentes. Não, e na era da mídia digital, onde as pessoas só leem o título, isso funciona. Isso funciona. Sim. Ontem me perguntaram se eu escuto esse podcast ou se eu escuto aquele podcast. Eu falei, eu sou da geração que lê livros e artigos. Então, uma vez ou outra eu escuto um podcast, mas a maioria do meu tempo eu estou lendo. Entendi. Tá. Tinha outra pergunta. Não, sim, tem outra pergunta que eu estou pensando aqui, que esse áudio que ele mandou, eu acho que é uma discussão que é válida da gente ter, porque, bom, é uma opinião sobre como... É uma opinião sobre o conflito territorial, de certa forma, lá, e como Israel age, não sei o quê. As pessoas podem opinar sobre isso. Mas, assim, a gente está reunido hoje aqui porque aconteceu uma parada que é fora dessa discussão, que é terroristas invadiram um país, mataram civis, levaram pessoas sequestradas e tal, e, na minha opinião, não tem nada que justifique isso. Eu não poderia ter colocado de forma melhor. Então assim, não estou dizendo que o que o amigo falou assim, é absolutamente fora de questão. Não é. É uma discussão válida. Mas é que, isso não pode justificar uma atitude terrorista. Exatamente. É só o que eu queria dizer. Exatamente. Falou tudo. Não justifica. E eu não tô falando porque eu tô na mesa com 2 judeus, entendeu? Eu falo, é o que eu acho, assim, eu falaria isso pra qualquer pessoa. Se tivesse que... Inclusive, vou procurar aí um palestino ou algum árabe que tenha... que seja capaz de conversar comigo sobre esse tema também pra gente... Porque ele propôs um debate, e eu não gosto de debate. Eu acho que um debate é diferente de uma conversa. Eu gosto de conversar. É isso que eu gosto de fazer. Deixa eu ouvir o outro áudio.